Bom, a maioria das pessoas acredita firmemente que escolhe com quem vai namorar, casar ou até mesmo se envolver casualmente. Aham, é uma crença muito reconfortante, né? Exato. A gente acha que é tudo baseado no amor, na atração física ou, sei lá, numa lista de interesses em comum. Mas o mergulho de hoje vai mexer exatamente nessa ferida. E se a ciência sugerir que o nosso tipo ideal e muitas vezes o nosso maior pesadelo romântico foi silenciosamente programado no cérebro antes mesmo da gente aprender a amarrar o sapato? Olha, essa é uma quebra de paradigma assustadora para quem gosta de acreditar no livre-arbítrio amoroso. Com certeza. E para entender isso, a gente reuniu um material vasto hoje. Temos aqui uma pilha de artigos psicanalíticos, textos acadêmicos sobre Carl Jung e Sigmund Freud, estudos de casos clínicos e até registros da mitologia grega antiga. Uma verdadeira viagem no tempo. E o que todos esses materiais sugerem é que a vida adulta é, em grande parte, um palco. Um palco onde a gente reencena dramas da primeira infância. Nossa, e a missão da nossa análise de hoje é justamente desvendar como essas dinâmicas de afeto e rivalidade infantis operam nos bastidores. A gente está falando dos famosos complexo de Édipo e complexo de Eletra. Sim, nomes que parecem saídos de um livro empoeirado de psicologia. Mas a promessa aqui, para quem está escutando, é mostrar como esses conceitos são um atalho maravilhoso para o autoconhecimento. E sem precisar ler dezenas de obras teóricas, né? É entender por que as pessoas repetem padrões de relacionamento exaustivos. Mas por onde a gente começa? Então, antes de olhar para os consultórios modernos ou para os aplicativos de relacionamento, a gente precisa ir para a Grécia Antiga, onde tudo começou. O berço dos mitos. A apropriação que Freud fez da tragédia de Édipo Rei, do Sófocles. Isso! O interessante é anotar como a psicanálise pegou uma história literal sobre destino e transformou numa metáfora sobre o desejo. Mas lendo o mito original nas fontes tem uma ironia gigantesca aí, não tem? Porque a história mostra Édipo como um homem que assassina o pai, o Laio, no engarrafamento de carruagens e depois casa com a mãe, a Jocasta. Aham, a famosa esfinge no meio do caminho também. Exato. Mas o ponto é, o Édipo literário não tinha a menor ideia de quem eram aquelas pessoas. Ele fugiu dos pais adotivos justamente para evitar a profecia. Pois é, tecnicamente ele não sofria do complexo de Édipo de forma consciente. Então vamos desempacotar isso. Freud usou o nome de um cara que assassinou o pai por acidente no engarrafamento para explicar um desejo infantil universal. Como ele justifica isso? A genialidade da analogia freudiana está exatamente nessa ignorância do personagem. A psicanálise argumenta que a tragédia grega expõe no palco aquilo que o nosso inconsciente reluta em admitir. Ah, entendi. O fato dele não saber ilustra perfeitamente como esses desejos primordiais operam fora do nosso radar, é isso? Exatamente. A tentativa de fugir da profecia é exatamente o que faz ela acontecer. A tragédia ressoa com a gente porque toca em algo que reprimimos há muito tempo. O que nos leva para o outro lado da moeda, a figura de Electra. Lendo o material, eu vi que o Carl Jung cunhou o termo complexo de Electra para as meninas, mas a psicanálise clássica detestava esse termo. Freud quase baniu isso dos textos dele. E os textos revelam um motivo muito pragmático para isso, sabia? O mito de Eletra não tem o mesmo componente de desejo amoroso que a história de Édipo. Sério? Como assim? A Eletra é uma filha consumida por vingança. A mãe dela, Clitemnestra, assassina o pai, o Agamenon. E como resposta, a Eletra induz o próprio irmão a matar a mãe. Caramba. É sangue, ódio matricida puro. Total. Freud achava que usar esse nome distorcia a ideia central de erotização e descoberta da sexualidade infantil. Ele preferia manter tudo como complexo de Édipo, só diferenciando o formato masculino do feminino. Mas aí entra a maior dificuldade para quem está fora da área entender a psicanálise. Como é que uma tragédia grega sangrenta se traduz para o comportamento de uma criança de 4 anos montando blocos na sala? É um salto imaginativo gigantesco. É um salto mesmo. Mas o elo perdido aí é a redefinição radical que Freud fez do que é sexualidade. Porque na época, e até hoje para muita gente, sexualidade é sinônimo do ato adulto, né? Exato, com fins reprodutivos. Mas os estudos sobre a infância mostraram que a sexualidade começa muito antes,
como uma busca primordial por prazer e alívio de tensão. Como a amamentação. Sim, começa no seio materno, depois passa pelo controle do corpo, a fase anal, onde a criança descobre que reter ou soltar as fezes gera reações nos pais. Quase como uma moeda de troca emocional com a mãe. Perfeito. E culmina na fase fálica, com a descoberta das diferenças anatômicas. Mas, teorizar isso no papel é uma coisa. Provar que uma criança quer se livrar do próprio pai é outra completamente diferente. É aí que entra o famoso caso do pequeno Hans, certo? O Hans é um marco, um menino de 5 anos que morria de medo de cavalos, uma fobia tão paralisante que ele se recusava a sair de casa em Viena. E como os cavalos viram prova dessa teoria? Ao analisar o caso, a clínica percebeu uma substituição. O cavalo pesado, com freios escuros que lembravam o bigode do pai dele, virou um símbolo seguro para o menino projetar um sentimento perigoso. É porque ele amava o pai, mas também via ele como um gigante que monopolizava a mãe. Exatamente. No íntimo, ele desejava que o pai quebrasse a perna ou sumisse, e o medo dele era da retaliação imaginada. E no caso do Hans, a mãe ajudou a instalar o pânico usando uma disciplina assustadora, né? Ela ameaçou cortar o pipi dele se ele continuasse a brincar com o próprio corpo. E é aí que se instaura a angústia da castração. Para um menino de 5 anos, ver que existem pessoas sem pênis como as meninas não é lido como biologia. A conclusão infantil é, elas tinham um e alguém cortou. Nossa, o medo de perder a própria integridade cria um ponto de ruptura total na cabeça da criança. Mas vamos dissecar isso. Como ele escapa dessa armadilha mental se ele não pode vencer o pai? Através da identificação. A lógica do inconsciente é, se eu não posso vencer o gigante, eu me alio a ele, eu me torno ele. Ah, então a criança reprime o desejo pela mãe, desiste da disputa e internaliza a figura do pai. Isso. E nesse processo, nasce o superego. A voz castradora do pai passa a morar dentro da cabeça do menino, ditando a moral. O medo vira moralidade. Incrível, isso explica a bússola moral do indivíduo. Mas os textos vão além do quarto de dormir. O livro Totem e Tabu extrapola isso para a criação da própria civilização. Freud imaginou uma horda primitiva. Um pai tirano que monopoliza as fêmeas da tribo e expulsa os filhos. Aí esses filhos se unem, matam o pai e sentem uma culpa imensa. E para não se destruírem, eles criam o totem, um animal sagrado que representa o pai. E o tabu do incesto? A interdição é o que cria a civilização, porque obriga os homens a buscarem parceiras fora da tribo, gerando comércio, alianças. Tudo nasce do limite. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E até meio frustrante para quem analisa o próprio passado. Se isso é tão universal, por que ninguém lembra? A famosa amnésia infantil. Pois é. É como se a mente formatasse o disco rígido aos 5 anos de idade por causa do trauma da castração. Mas espera aí. Toda essa explicação parece focar 100% no menino. Onde as meninas entram nisso? Olha, esse é o terreno mais pedregoso e debatido da psicanálise clássica. Porque para o menino, o terror da castração faz ele sair do Édipo, mas para a menina, Freud dizia que a constatação da castração faz ela entrar no conflito. A tal inveja do pênis. Pelo que os textos detalham, a menina culpa a mãe pela falta que ela acha que tem e se volta para o pai. Exato. Freud exigia uma dupla mudança dificílima no desenvolvimento feminino. Se o desenvolvimento do menino é uma simples atualização de software, tipo só deletar o arquivo da mãe e copiar o do pai, o da menina é como reescrever todo o sistema operacional do zero. É uma demanda absurda mesmo. Ela tinha que mudar de objeto, da mãe para o pai, e mudar de zona erógena, do clitóris para a vagina. É de se questionar se essa visão do Freud não era extremamente enviesada pela cultura patriarcal da época, né? Isso levanta uma questão importante, porque hoje a biologia e a cultura se misturam muito nessa leitura. A inveja do pênis, hoje, é lida muito mais como uma metáfora para a falta de poder social da mulher na época, não como um órgão literal. Faz todo sentido. E tem o caso real, que ilustra isso de uma forma muito doida. A análise da Anna Freud, a própria filha do Freud. A filha não desejada que acabou virando a escudeira do pai. Exato. Ela rejeitou a mãe, a feminilidade tradicional, nunca se casou e deitou no divã do próprio pai. É o
cúmulo da interferência no objeto de estudo. Ele analisou a filha para validar a própria teoria. É um cenário clinicamente hipnotizante. E é por conta dessa rigidez freudiana que a perspectiva do Jung sobre o complexo de Electra é tão fascinante. Jung traz a ideia do arquétipo do ânimos, certo? Sim, ele recusa a ideia de mutilação. O Jung foca na integração dos aspectos masculinos, como a racionalidade e a assertividade, na psique feminina, sem que ela perca a feminilidade. É o processo de individuação, encontrar a força dentro de si mesma. Mas os estudos contemporâneos vão mais fundo, especialmente o artigo Electra versus Édipo, da Hendrika Halberstadt-Freud. A autora argumenta que Electra é um paradigma melhor para a mulher. E o motivo é simples. A mulher nunca abandona totalmente o vínculo homossexual original com a mãe. Os homens são apenas adicionados depois na história da vida dela. Exato. A mãe é a grande referência interna. Um vínculo ambivalente de amor e ódio que gera traumas transgeracionais. E os estudos de caso desse artigo são pesados. O caso da paciente Claire, 25 anos. Ela tinha um distúrbio alimentar grave. E a análise puxou um fio de 4 gerações. A bisavó engravidou do patrão, a avó foi adotada com muito ódio, e isso virou uma bola de neve. E desagou na mãe e finalmente na Claire. É como se o cordão umbilical emocional nunca fosse cortado e as emoções não processadas da bisavó viajassem direto para o prato de comida da bisneta. Uma materialização da dor invisível. Tem o caso da Elizabeth também, que repetia a negação da mãe dela. A mãe teve poliomielite e era inválida. A Elizabeth teve uma vida assexuada, desconectada das emoções. É um sofrimento silenciado sendo repetido. E a Nora, que tinha um pavor absoluto da mãe invasiva e acabou repetindo a mesma tensão com a própria bebê. Ela temia que a filha dominasse ela desde o nascimento, então impôs restrições severas. Ela virou a própria mãe. Como a psicanálise ajuda a quebrar essa maldição familiar? O que é fascinante aqui é que tomar consciência desse padrão não é culpar os pais. É perceber que a psique, segundo o artigo da Juliana Santos, usa a compulsão à repetição para tentar curar o passado no presente. Então, o que tudo isso significa para a vida adulta hoje? Significa que quando alguém diz que tem o dedo podre para relacionamentos, na verdade está jogando o mesmo videogame, enfrentando o mesmo chefão, mas com roupas diferentes. Uma analogia perfeita. A pessoa se envolve com parceiros emocionalmente indisponíveis, recriando a dinâmica distante com os pais, esperando um final diferente. E como a gente quebra o ciclo logo no começo? O texto da Rede Nacional Primeira Infância foca nos limites, né? Sim, a intervenção dos pais hoje. Entre 3 e 5 anos, a criança buscar a atenção exclusiva de um dos pais é natural, mas os pais não podem ceder. Dá um trabalho absurdo, né? O choro da madrugada. Mas o limite é o que dá a saúde emocional. A criança precisa dormir no próprio quarto. Exato. Isso ensina que os pais têm uma vida além dela. Esse é o processo de elaboração, o working through, que alivia a carga emocional e evita esses padrões no futuro. Que jornada absurda a gente fez hoje. Desde os deuses gregos, a genialidade e os equívocos do Freud com a filha, as complexidades do vínculo feminino do Jung, até chegar na importância do próprio quarto de dormir. É um mapa completo de como a gente funciona. Mas isso me deixa com um pensamento provocativo para quem está acompanhando a gente. Se o mundo moderno está mudando tão rápido a estrutura das famílias, com famílias monoparentais, homoparentais, uma fluidez maior de papéis... Onde você quer chegar com isso? Será que a psique humana está criando, neste exato momento, um mito totalmente novo para substituir Édipo e Electra? O que o futuro da psicanálise vai dizer sobre o inconsciente das crianças de hoje? Fica essa pulga atrás da orelha para quem está ouvindo investigar os próprios roteiros ocultos. Até a próxima análise.